gostaria de iniciar este hangout juntamente com vocês, até como uma forma de desabafo e de ironia, um pouco talvez de sátira, algo hilariante e talvez bastante satírica, um tema bastante cheio de sátira, enfim. Muito bem. Eu me considero uma pessoa intelectualmente capaz, tenho um senso crítico bastante aguçado, não gosto de me levar pelas outras pessoas sem antes procurar pelos fatos. Então, às vezes, sou uma pessoa difícil, bastante difícil de conviver, devido a este espírito de pesquisa e de curiosidade, indagador e um pouco aprofundado. Muito bem, participei de alguns movimentos estudantis, no período em que eu ingressei no curso de letras da Unesp, na cidade de Assis, e sempre me comportei como um aluno assíduo, às vezes até irreverente, por me diferenciar, às vezes até certo ponto, dos colegas de classe, até mesmo da instituição, pela minha forma de ser. Já primava pela autenticidade, originalidade, questionava muito o que deveria ser a retidão, a justiça, o juízo, a verdade, valores éticos, morais, filosóficos, políticos e cristãos, financeiros, econômicos, sociais, etc. E, de repente, o meu mundo começou a desabar. Que a gente observava por trás dos bastidores que não era nada daquilo. Pregava-se o formador de opinião, pregava-se o jovem, o futuro, que espelharia a nação, pregava-se praticamente liberdade, igualdade, enfim. Muitas vezes ouvíamos palestrantes vindo de fora, de USP, Unicamp, usando de seus discursos em anfiteatros, em salão de atos, e nada passava além de blá, 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 blá. Vi muitas palestras de Lula, muitas palestras de Hélio Bicudo, enfim, vários personagens militantes e expoentes da década de 80 e 70, possivelmente. E neste desenrolar, comecei a observar que teoria e prática eram avessas, ou seja, não havia coerência entre o que essas pessoas falam, discursam, e o que essas pessoas disseminam, e o que essas pessoas vivem e praticam. Uma verdadeira falsidade ideológica, um verdadeiro estelionato intelectual, um verdadeiro circo, uma paródia cômica, um drama cômico, praticamente algo mórbido, sem vida, letárgico e que contamina.
somente superficialidade, somente aparências. E nós observamos que justamente algo disperso, algo de longe, algo dissociado e dissociável. Eu comecei a questionar, comecei a indagar, comecei logo a ser rejeitado por aqueles que palestravam, por aqueles que disseminavam, discursavam discursos apoteóticos que nos levariam, talvez, ao êxtase, à euforia, enfim, mexeria com os nossos estímulos mais profundos, com os nossos sentimentos, com as nossas almas. E observamos então que o demagogo, palavra grega que significa o que lidera ou dirige o povo, o que guia o povo. Então nós observamos que a demagogia era praticamente presente. Não podíamos contestar, mesmo debaixo de um discurso democrático, entre aspas, sociável, liberal, praticamente voltado à pós-modernidade, mas que no fundo, tinha um cunho de inverdade. Então, meu castelo caiu, minha vontade de mudar caiu, de observar tanta asneira, tanta mentira, tanta falsidade, tanta corrupção, tanta fraude, tanto abuso de poder, tanta, praticamente, enfim, uma verdadeira máfia organizada no interior da universidade. Pessoas que se sentiam donos, como se a universidade fosse praticamente um reduto particular. Comecei a observar também a iniciativa privada adentrando a instituição, como bolsas de estudo, com estágios, instituições financeiras, empresas, usinas, praticamente aos poucos minando aquilo que era público e salutar. Observamos então que a instituição Unesp, que na realidade, como outras, USP, Unicamp e algumas federais, que deveriam ser instituições públicas, praticamente estavam já a serviço do particular, do privado, da socialite. Os pobres pagando universidades caras, também os de classe média, enquanto aqueles que podiam adentrar um bom cursinho, que ao meu ver isso é a maior enganação de toda a paróquia. Existem pessoas aí que estão arquibilionárias, ganhando dinheiro em cima da pseudo-educação, da mentira educacional, ou seja, do comércio, do vender diploma. Nós temos megas instituições hoje no país. Existem várias unicoisas, Unip, Universidade não sei do que, Unimar, Unipar, Unopar, Unossar, Unovir, ao meu ver, uma forma fraudulenta de administrar e vender a educação. Como já o faziam os sofistas na época dos filósofos clássicos. Sócrates, Aristóteles, Platão, não se davam bem com os sofistas, porque diziam que os sofistas vendiam o conhecimento
e um conhecimento de baixo nível. Então, nós observamos que a educação foi sucateada, foi vendida, e nós observamos hoje unicoisas em todos os locais, e praticamente com lucros absurdos, com lucros incalculáveis. Então a Unesp começou a se desintegrar, começou a se desmoralizar, a perder a sua conduta primeira e a sua ética educacional. Praticamente houve também o sucateamento das instituições e das unicoisas particulares em relação aos professores que haviam feito carreiras acadêmicas junto à instituição Unesp, USP, Unicamp e federais. O governo, por sua vez, já de longo, também está demonstrando que não quer mais compromisso com a educação, com a saúde, praticamente está dispondo aos poucos de tudo isso e terceirizando ou privatizando. Então nós observamos que a bola de neve começou a correr e não parou mais. E neste não parar mais está crescendo, crescendo, crescendo de forma abusiva. Tudo se perdeu no controle, no tempo e no espaço. E eu comecei a observar que eu era um garoto sonhador, sem futuro naquela instituição. Embora fosse um dos melhores alunos de língua estrangeira, inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, observei que isto não era valorizado. Passei, então, a enxergar a realidade. Comecei, então, me defender, colocar os pés no chão e não acreditar em tudo que se era discursado, vivenciado, teorizado, dentro e fora de sala de aulas, dentro e fora de salões de atos e anfiteatros, congressos, palestras e etc, etc. Cada um só estava preocupado com um pedacinho e um lugarzinho ao sol e com o seu umbigo como se fossem o centro do universo. Um verdadeiro charlatanismo que praticamente não nos levou a nada. Por outro lado, assisti muitas palestras do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que demonstrou também ser um dos maiores charlatões de toda a história da vida brasileira, política corrupta. Nada mais fez do que chegar ao poder depois de muitas tentativas para fazer e deixar na história da política brasileira uma das maiores corrupções do Partido dos Trabalhadores. Costumo dizer, Partido dos Trombadinhas, pois nunca na história do Brasil ninguém e partido algum roubou e desviou tanto dinheiro e mentiu tanto e corrompeu tanto quanto este partido asqueroso e praticamente rejeitável. Por outro lado, participei também de alguns movimentos evangélicos, cristãos, protestantes, e, para minha surpresa, o poder político e o poder religioso, o falso poder, o falso sistema religioso e o poder político corrupto andam juntos para que ambos tirem proveitos em contrapartida das situações. Existe aí
um lava-mão, né, um do outro, para que se perpetuem no poder, para que possuam segurança nas suas corruptas administrações, nas suas fraudulentas administrações, e praticamente possuem impunidade e possuem praticamente direitos quase que vitalícios em cargos públicos que passam de pai para filhos e também em ministérios do falso sistema religioso, entre falsos pastores, falsos mestres e falsos profetas. E nós observamos que muito pouco eu observava de Deus nestas instituições. E se você checar à luz das Escrituras Sagradas, praticamente nada de Deus, tudo do homem. Nada de teocentrismo, mas tudo de antropocentrismo. Nada do céu, mas tudo da terra. Nada do eterno, mas tudo do efêmero, do passageiro. Nada do sagrado, mas tudo do praticamente do profano. E nós observamos que o sagrado é eterno, transmite a eternidade. E o profano praticamente é efêmero, passageiro. Então concluímos que o sagrado deveria trabalhar as coisas celestiais e espirituais, ao passo que o profano, sendo efêmero, trabalharia com as coisas passageiras, terrenais. E também observei que não tive muito espaço dentro das minhas oportunidades que tive de preconizar, de pregar ou de expor as minhas ideias em relação praticamente à fidelidade e à lealdade da Bíblia Sagrada. Somente teologia da prosperidade, somente ofertas, dízimos, somente agradinhos, jeitinhos brasileiros, somente enganos, deturpações da palavra de Deus, mentiras, adultérios da palavra de Deus, falsidades, injustiças, avareza, egoísmo, individualidade, excentrismo, praticamente discriminação, calúnias, difamações em relação aos que queriam verdadeiramente fazer jus e pregar as verdades contidas nas Escrituras Sagradas. Mais uma vez, o meu castelo começou a desabar. E comecei a observar que com os caciques da religiosidade, do falso sistema religioso, apoiado pelos falsos políticos corruptos, pelo sistema político corrupto, devido à troca de favores, sendo que templos hoje, com seus membros, se tornaram os maiores redutos eleitorais dos últimos tempos. Então, com isso, os falsos pastores negociam com os políticos corruptos até onde desejarem. Há uma troca de favor imensurável, incalculável dos senhores, suas excelências. E o pior de tudo isso é que ainda nós temos que chamar bandidos, ladrões, safados, corruptos, falsos pastores, de Vossa Excelência, de doutor, de excelentíssimo, etc, etc. Me lembro então quando disse Rui Barbosa, estou cansado, né, de às vezes falar essas mesmas coisas nos meus vídeos, mas Rui Barbosa disse que na modernidade o homem honesto teria vergonha de conviver por se multiplicar tantas banalidades, tantas coisas erradas. Antigamente, terno e gravata era símbolo de seriedade. Hoje, terno e gravata, para mim, é símbolo de corrupção, de falsidade ideológica, de enriquecimento ilícito, de apropriação indébita, enfim, das mais altas corrupções que se possa imaginar.
por trás de terno e gravata, coisa que outrora era dignificante, era algo que trazia hombridade, trazia honra, honradez. Hoje, terno e gravata, ao meu ver, é totalmente o oposto. E, devido a essa situação, também me afastei das instituições do falso sistema religioso, pois aqui não pode, muitos diziam, aqui não pode pregar isso, aqui não pode falar isso, aqui não convém dizer isso, eu não tenho outro trabalho, eu dependo de dízimo, eu dependo de oferta, eu tenho filhos e mulher para tratar, eu não posso mudar o meu discurso. Ou seja, diziam estas coisas como querendo parafrasear: procure outro lugar, vá para outro lugar. Você não é bem-vindo aqui, o seu discurso não é bem-vindo aqui. Então, meu castelo caía, e caía, e caía. A cada vez mais que eu conhecia esses tipos, essas estirpes, mais eu me frustrava diante de tanta podridão. E estão aí com bancos, com emissoras de rádio, de televisão, estão aí com cargos públicos, estão aí presentes na vida pública, na Câmara dos Deputados, na Câmara de Senadores, alguns aspirando até chegar à presidência da República. E se isso acontecer, a forma como eu vi a avareza, o egoísmo, a exclusão, a mentira, a falsidade no meio de tais, a administração eclesiástica nesse país, principalmente evangélica e protestante, trará mais prejuízo do que o PT já trouxe nos nossos dias. Pois de espiritualidade, de misericórdia, de justiça, de juízo e de amor ágape, eu não vi nada no meio desses porcos imundos que a Bíblia chama de falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, ladrões, mercenários, salteadores, lobos vestidos de ovelhas, lobos rapazes, cães gulosos, cujo Deus é o próprio ventre. Então, meus amigos, lutar pelo quê? Se olhamos à direita, se olhamos à esquerda, se olhamos para baixo, se olhamos para cima, só nos resta roubo, roubalheira, corrupção, mentira, falsidade, crime organizado, organização criminosa, sistema político corrupto, falso sistema religioso com seus arautos, da falsa teologia da prosperidade, do engano, da mentira, da frigidez, da falsidade espontânea, da dupla face, da dubiedade e da maracutaia. Então, lutar pelo quê? Já há muitos anos que aposentei as minhas chuteiras e as pendurei, pois não acredito mais em mudança, e se tentar mudar, você morre, espiritualmente, intelectualmente, e oxalá se não mandarem te matar, fisicamente também. Então é muito drástico, mas é real. Me afastei, não vejo mais motivo nenhum de lutar, porque só há bandalheira, maracutaia, torno a repetir, corrupção, mentiras, fraudes, enganos e toda forma de adulteração e deturpação da verdade. Vivemos um momento drástico em que chegou até um certo ponto o escritor Hermann Hesse dizer: estou cansado das políticas, das religiões e das filosofias abusivas ocidentais. Então nós temos pessoas aí que estavam de olhos abertos, mas este mesmo Hermann Hesse que eu citei chegou ao ponto da mendicância, chegou ao ponto de passar fome por causa das suas indagações e questionamentos. E hoje é considerado um dos maiores escritores do século XX, embora
essas pessoas sejam reconhecidíssimas, mas somente pós-mortem, não nos deixa entristecidos, porque ainda pós-mortem a sociedade tem e teve o dever de reconhecer esses ilustres, sábios, intelectuais verdadeiros e não pseudo-intelectuais, não pseudo-pastores, os homens íntegros que não desviaram o seu ideal, o seu intelecto, o seu pensamento, a sua nobreza, do ponto que podemos chamar o ponto culminante, o ponto que separa a verdade da mentira, a justiça da injustiça, o certo do errado, o incorruptível do corruptível, o falso do verdadeiro. E nós observamos que nessa sociedade podre em que estamos inseridos hoje, a troca de valor é visível, é praticamente presente em todos os segmentos da nossa sociedade. Estão trocando a justiça pela injustiça, a verdade pela mentira, o falso pelo verdadeiro, o errado pelo certo. E como poderemos esperar uma sociedade livre, estável, democrática, justa, com essas trocas de valores? Sinto muito por este vídeo, mas eu gostaria de deixar com vocês um pouco da minha história, um pouco da minha trajetória, um pouco do meu percurso nesta terra. Mas, como observamos, grandes homens disseram: eu tenho um sonho. Martin Luther King dizia: eu tenho um sonho. E geralmente homens que possuem sonho ficam na história. Eu tenho um sonho. Uma boa noite. Gostaria de iniciar este hangout juntamente com vocês, até como uma forma de desabafo e de ironia, um pouco talvez de sátira, algo hilariante e talvez bastante satírica, um tema bastante cheio de sátira, enfim. Muito bem. Eu me considero uma pessoa intelectualmente capaz, tenho um senso crítico bastante aguçado, não gosto de me levar pelas outras pessoas sem antes procurar pelos fatos. Então, às vezes, sou uma pessoa difícil, bastante difícil de conviver, devido a este espírito de pesquisa e de curiosidade, indagador e um pouco aprofundado. Muito bem, participei de alguns movimentos estudantis, no período em que eu ingressei no curso de letras da Unesp, na cidade, morais, filosóficos, políticos e cristãos, financeiros, econômicos, sociais, etc. E, de repente, o meu mundo começou a desabar. Que a gente observava por trás dos bastidores, que
não era nada daquilo. Pregava-se o formador de opinião, pregava-se um jovem no futuro que espelharia a nação, pregava-se de Assis, e sempre me comportei como um aluno assíduo, às vezes até irreverente, por me diferenciar, às vezes até certo ponto, dos colegas de classe, até mesmo da instituição, pela minha forma de ser. Já primava pela autenticidade, originalidade, questionava muito o que deveria ser a retidão, a justiça, o juízo, a verdade, valores éticos